também. E hoje nós vamos falar sobre casamento. Mas a gente vai falar sobre casamento real. Não sobre relacionamentos perfeitos, mas sobre relacionamentos construídos. Porque casamentos fortes não são os que nunca enfrentam crises. São os que decidem continuar construindo conexão, confiança e comunicação, mesmo nos dias difíceis. Perfeito, perfeito. E nós estamos aqui hoje muito contentes, muito felizes por receber um casal muito especial aqui junto conosco, o pastor Walter e a sua esposa Adriana. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui. E eu vou contar um pouquinho da história do casal, né, pra gente ir quebrando o gelo, vocês vão ficando tranquilos e a gente vai entrando no clima aí, pra gente conversar bem tranquilamente. Então o pastor Walter tem aí 47 anos, a esposa Adriana, 44, juntos, eles carregam uma linda história construída ao longo de 21 anos de casados. Que maravilha. Marcados por verdade, cumplicidade, lealdade e companheirismo. Isso eu já deixei até grifado aqui na minha folha. Muito lindo, muito lindo. Então, há 12 anos eles exercem o ministério, né, na igreja deles ali, na igreja que eles estão atendendo, que é Comunidade Visa Refúgio. Comunidade Visa Refúgio. Perfeito, perfeito. E tem ali também acompanhado e aconselhado casais, né, vivendo diariamente a experiência de entender que cada relacionamento possui a sua história própria. Então, cada um que chega para conversar não tem como usar um script. Não. Cada um é uma conversa diferente. E eles se conheceram através da irmã mais velha, da Adriana, né? Tem um cupido aí. E desde então vem construindo uma trajetória baseada em conversas francas, proteção, lealdade e fé. E quando perguntamos qual foi um dos maiores aprendizados do casamento, eles responderam: companheirismo e lealdade. Sim. Forte, forte, forte. E sobre os desafios, compartilharam que um dos momentos mais marcantes foi o nascimento da filha, da Isabelle. A Isabelle, maravilha. É uma experiência que fortaleceu ainda mais a caminhada dos dois. A espiritualidade é a base do relacionamento deles, e uma frase que define muito a essência desse casal, que nos marcou muito essa frase, né, amor? A frase foi a seguinte: uma palavra do Senhor muda tudo. Sim, muda tudo. Só precisamos dessa palavra. Uma palavra, meu Deus. Fora da rotina do ministério, gostam de viver a simplicidade da vida juntos, como assistir filmes, aproveitar o tempo um com o outro, né? E se precisar resumir a essência do casamento deles, em poucas palavras, é verdade e cumplicidade. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada. Né? É uma hora de receber vocês, para nós é uma honra, nós estamos muito felizes com isso tudo. E é sobre isso que nós vamos conversar. É casamento, é vida, é o dia a dia, é o que a gente passa, é o que a gente engole. Sim. É o que a gente vive, né? É o que a gente vive, perfeitamente. Né? E aí eu vou lançar uma pergunta e a gente vai conversando, a gente vai falando sobre isso. Então assim, ó, o que vocês acham que mais mudou no casamento de vocês do início até hoje? Fora a aparência. Fora a aparência. A aparência não tem como não mudar, né, pastor? Na época eu tinha até cabelo. Olha aí. Eu não vou falar nada. Você também, né, amor? Também. Na verdade, assim, quando a gente começou o relacionamento, a gente estava se conhecendo, né? E ao longo desses anos, então, vai aprofundando mais a intimidade, vai aprofundando mais a cumplicidade um com o outro, né? Então, mudou bastante coisa. Né? Muda, né? Porque são culturas diferentes, comportamentos diferentes, né? Sim. E ao longo dos anos, você tem que se adequando um ao outro, né? Vai moldando. E construindo seus próprios Sim, valores, sim, né? sim. Junto com o conhecimento que a gente tem um do outro, da história um do outro, vai construindo a sua própria história. Sim, né? sim, até igualar, né? Até equilibrar a balança ali de comportamentos e culturas diferentes, né? Leva mais que 21 anos, né? Leva. Mas o começo é mais difícil, né? De equilibrar, né? De entender a família um do outro, a cultura familiar um do outro. Então, eu costumo dizer e falo pro Walter que o que mais mudou nele foi a genialidade que quando ele entrou no casamento, né? Não tinha muita... Ele era difícil acessar a conversa, né? Então, ele era mais difícil.
de conversa, né? E até igualar isso, acho que demorou uns anos para a gente poder ter a conversa, né? A linguagem franca de você poder conversar as verdades que têm que ser ditas para que haja um equilíbrio entre nós, né? E quando é só nós dois, é uma coisa. Aí vem os filhos, você tem que se adaptar de volta, né? Você sabe que você tocou num assunto interessante. A gente fala muito sobre uma questão que precisa ter no casamento, que é a confiança. E aí, quando a gente fala de confiança, as pessoas só pensam em adultério, traição, mas você confiar que o seu parceiro, o que ele está dizendo para você, ele não está te ferindo, ele não está querendo te machucar, é um grande desafio durante o tempo, né? A gente vai confiando um no outro nesse sentido depois, né? Então, eu me lembro que quando a gente era mais novo de casado, e até uns determinados anos depois, né? Tudo que eu ia dizer para o Joelson, para melhorar o relacionamento, ele via como um ataque pessoal. Então, ele reagia, ele era muito reativo. Dentro dessa comunicação, ele era muito reativo. E eu não entendia que aquilo era uma forma de expressar que, poxa vida, né? Eu não quero errar, eu estou sendo ferido pelo que você está falando. E eu demorei anos de maturidade também para entender isso, que a forma com que eu tentava comunicar o que eu estava querendo dizer estava ferindo a integridade dele, né? Então, essa confiança de você saber que, olha, eu não estou ferindo você, eu estou querendo que a gente melhore, que você melhore como pessoa, mas que você melhore dentro do relacionamento, é algo que é desafiador, né, nos casais. Muito. Até ontem estava no conselho pastoral, estava conversando sobre que o casamento não é um monólogo, né? Ele é uma via dos dois lados, né? E eu falei para ela assim, ó, a gente precisa às vezes construir algumas estratégias, né? Eu tive que construir muitas estratégias para mim poder entender a linguagem do Walter e ele entender a minha. Porque, como você disse, às vezes a gente quer conversar e a maneira que a gente se comporta, para eles é um ataque, mas não é um ataque, às vezes é uma cobrança, uma coisa que, né, tem as dinâmicas do casamento. E eu falei para ela assim que precisa de estratégia, às vezes, para você ganhar, para você construir, né? E às vezes tem que observar isso dentro do casamento, qual é o melhor momento para você conversar, né? Porque às vezes você tá na discussão ali, você joga tudo, né? E não vai haver acertos ali, porque um vai querer ganhar do outro ali, né? Vai ter uma disputa, né? Vai estar, né? Nervos, flores da pele, assim. Então eu falei pra ela, conforme eu fui crescendo no casamento, a gente foi vivendo, eu comecei primeiro, né? Orando, né? Que é uma Com base certeza, que você precisa, porque Deus conhece todas as coisas, né? E eu falei assim, Deus me dá estratégia para mim poder... Eu achava lindo o casal que sentava e conversava. E quando eu ia conversar com ele, ele falava assim, eu não sei discutir, eu não sei brigar. Mas eu não quero brigar, eu quero conversar. Então, você tem que arranjar algumas estratégias, pensar nas estratégias para ter essa dinâmica de linguagem. E uma coisa também é a base que vem, né? Eu vim de uma família que trabalhava de uma forma, né? Eu nunca vi meu pai e minha mãe sentarem e conversarem sobre casamento, sobre filhos, sobre educação dos filhos. Ela já foi diferente. Ela já foi criada nesse ambiente onde o pai sentava com a mãe, conversavam, e no momento da discussão, vamos para o quarto para que as crianças não vejam. No meu caso, já não. Estava ali, a gente foi criado no sítio, então já não tinha como que eu posso dizer, essa comunicação. Então, essa forma de comunicar. Essa forma a forma de do comunicar. casamento, eu acredito. Sim. Essa forma de conversa, de diálogo no casamento. Uhum. Então, na minha cabeça, essa era a forma correta, né? Até para mim entender que essa não era a forma correta, que eu precisava mudar a dinâmica, foi um período bem longo. Bem né? longo. Bem longo. Eu acredito que uns 8, 9 anos aí, para a gente tentar igualar as bases, entendeu? Então, foi um processo bem, vou falar difícil, né? Porque daí acabou vindo as filhas também, e daí até você se adequar, você entender como fazer e como mudar, eu até entendo, Joelson, porque na minha cabeça, mas ela não pode falar assim comigo, eu sou o marido da casa. Só que ela não tá vendo que eu tô das 6 da manhã às 11 da noite aqui, ó.
E É. quer falar o quê? Né? Então, são bases totalmente diferentes, sabe, Ellen? E daí até você adequar essas bases. E eu acredito também que o casamento são decisões. Até um dia que eu cheguei e falei, cara, eu decido, eu não quero mais brigar, não quero discutir. Porque aqui fora, né? Aqui fora que eu falo assim, do portão da minha casa para fora, eu tenho que matar um leão por dia. Agora eu tenho que matar um leão aqui fora e chegar em casa, ter que brigar com uma leoa, fica muito mais difícil. Eu falei, então vamos adequar as bases, não quero discutir. Quando precisar, a gente senta e conversa. E foi dessa forma que a gente foi adequando, né? Aos poucos a gente foi construindo, né? Porque a gente entra no casamento com uma percepção, né? Os filhos vêm, a gente começa a dar prioridade aos filhos, né? E a vida corre. Sim. E vai correndo, você vai procurando se profissionalizar, cuidar dos filhos, educar. E você vai esquecendo, né? De que a pessoa que tá com você é a mais importante, porque ela vai envelhecer com você, né? Perfeito. E você precisa, né, quando chegar os filhos forem embora, viver a vida deles e saber que tem alguém ali que tá ali, não, esse aqui é o rapaz que conheceu, que, né, envelheceu comigo, e como é bom isso, envelhecer juntos, mas saber conhecer, né? Sim. Quando chegar lá, não levar um susto, nossa, quem é você? Senão Onde é que você vai ter que se conhecer depois que os filhos saírem de casa. Sim. E aí pode ser que seja tarde Sim, demais. verdade. Né? É verdade. E, Adriana, eu acho que a gente que é mulher, né, a gente tem uma expectativa de que a gente vai bancar o casamento sozinha, que a gente vai carregar o casamento nas costas, que a gente vai resolver tudo, Sim. né? A gente tem um certo controle, né? Em que Eu mudo momento... Eu vou mudar ele. Eu Deixa vou mudar comigo. ele. Aham. Em que momento que você percebeu, ou se você já tinha esse conhecimento de que você não conseguiria bancar esse casamento sozinha? Então, eu não entrei no casamento pensando em mudá-lo, sabe? Isso aí, porque eu tive uma vida muito saudável com os meus pais e a gente não tinha essa disputa em casa, sabe? Então, muitas vezes, um foi dando apoio para o outro. Então, eu não tinha essa mentalidade de pegar e mudá-lo, né? Quando eu entrei no casamento, eu queria que a gente crescesse juntos, né? E a nossa dificuldade era a comunicação. Então, eu acho assim que conforme eu fui caminhando dentro do casamento, foi ficando pesado, que eu pensava assim, nossa, eu tenho que resolver tudo, né? E fica pesado para mim, mas ele não quer sentar e conversar, então fica pesado para nós. E ele falava assim, mas eu tô fazendo a minha parte. Mas eu falava, nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós precisamos conversar. Então, assim, eu não entrei com essa mentalidade de querer mudar, sabe? De mudar o comportamento, porque antes de nós casarmos, nós estávamos no casamento. E eu falo assim que eu não ser romântica naquela época fez muito bem pra mim encarar as coisas reais. E eu tava indo pro casamento e na hora assim, eu parei Você vai falar isso? e eu perguntei assim, eu Cartas queria na te mesa. perguntar uma coisa. Ele disse, não, pode perguntar. Eu queria saber se você me ama. Né? Nossa, indo pro casamento. Na ida pro No casamento. cartório. Daí ele bem assim, você quer a verdade ou você quer que eu minta? Aí eu pensei, meu Deus, vai, né? Eu pensei, meu Deus. Que vai dizer que não ama. Vou ter que voltar É, daqui. Senhor. Daí ele falou assim, olha, hoje, 2 de julho de 2004, eu não te amo. E eu acho que ele pensou, nossa, ela vai chorar. E eu pensei, não, tudo bem. E eu acho que eu dei uma resposta muito, como é que se diz? Sábia naquela época, pela Muito pouca madura. idade que eu tinha. E eu falei bem assim, tudo bem, hoje, dia 2 de julho de 2004, você não me ama porque você não conheceu o amor. E assim, o Walter, ele teve uma adolescência, uma entrada na vida que ele era muito namorador. Então, na minha cabeça, era impossível alguém ter tanta experiência e comunicação com outras pessoas e quando chega a pessoa certa, você não, né, falar que não ama, né? Nós estávamos para um compromisso eterno, né? Sim. Então, assim, quando eu entrei no casamento, eu entrei já pensando, eu vou ter que me desafiar, ter que, né, conduzir, porque, embora o Walter fosse mais velho que eu, a maturidade emocional são diferentes, né? Uhum. Então, assim, eu não entrei para mudá-lo, eu queria muito que a gente crescesse junto, né? Porque, assim, eu tive exemplos muito bons dentro de casa, sabe? Né? Não muita competitividade, né? Então, até a gente chegar nesse ponto da gente poder ter essa comunicação franca e reta, demorou uns anos, mas eu me senti muitas vezes sobrecarregada, né, em ter que, porque a gente acaba
abrindo mão de todas as coisas. A mulher é mais fácil abrir a mão. Então, eu abria a mão muito fácil para que ele pudesse crescer, sabe? Então, eu falava, vai. E eu fiz uma tentativa no primeiro ano de casamento que eu queria muito que ele terminasse a faculdade. Eu falava, vai lá, termina. E eu lembro quando chegou, essa eu fiquei decepcionada. Quando chegou no final, ele bem assim, eu não vou terminar. Mas eu te dei de presente para você terminar. Ele falou, não, eu acho que não é o momento. Eu acho que talvez mais para frente isso seja mais completo, mas hoje a nossa necessidade é outra. Nossa, essa eu fiquei decepcionada. Doeu. Essa pegou forte. Essa pegou forte, porque nós não nos conhecemos, eu tinha 18 anos, mas nós não namoramos imediatamente. Uhum. Eu terminei o ensino médio com ele e a gente foi se conhecer quando a gente se aproximou, na verdade, né? Nós estávamos já cursando o ensino superior, então a gente era amigos, mas não éramos, né? Ele tinha a namorada dele, às vezes eu tinha na época eu namorava também. Nós éramos amigos, mas a nossa relação se aproximamos em 2002, né? Na verdade, ele se aproximou mais de nós em 2001, em 2000, que meu pai faleceu, então ele era mais próximo da gente, né? Sim. Então, ao longo do tempo, a gente foi se aproximando, né? Eu sei que nós estávamos namorando, coube bem a fala. Assim que chegou um dia que a Ellen olhou para mim assim e falou, eu te amo. Falei, vixe, e agora? O que eu falo? O que eu falo? Quando ela percebeu que eu parei para pensar, ela falou, não precisa falar que eu amo, que você me ama também, se você não me ama ainda. Eu falei, então... Esse então... Ainda não. Fazia uns 3 meses, eu acho que a gente estava junto, 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim. Eu falei, não, peraí, né, amor, já? É muito forte. Eu também não queria começar um casamento, por mais que a gente estivesse indo para um casamento, eu pensei assim, poxa, se eu começar algo já com mentiras, né, eu fui mais sincero possível para ela. Falei, não quero te magoar, mas nesse momento agora eu não te amo. E eu não sabia nem o que era amar nesse ponto de um relacionamento mais íntimo, um compromisso mais sério, mais, como que eu vou dizer, mais aprofundado. Sim, né? sim. Tinha aquelas aventuras que, né, ela comentou, né? Então você ficava com uma hoje assim, amo para aquele momento. Agora, esse relacionamento de você construir uma história, construir uma família, eu não sabia como era. Né? E eu falei, eu não quero começar um relacionamento com mentiras. Na verdade, foi essa fala que eu quis dizer para ela, que na hora soou de uma outra forma. Né? Eu não te amo a ponto da gente, né? Vamos ver daqui para frente. Uhum. Hoje ela é minha... Nossa, hoje eu amo ela loucamente. Não sei ficar sem ela. E você não levou um susto Então... com a resposta? Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Porque eu era uma decisão que eu tinha tomado pessoal. E na época eu estava enfrentando um luto do meu pai. E a comunicação entre eu e minha mãe não estava rendendo. Então eu tomei uma decisão, não para sair fora de casa, mas para viver a minha vida. Então aquela decisão que eu tomei, eu pensava, não, eu tomei uma decisão e eu não vou voltar atrás, né? Eu preciso encarar isso de frente e tentar que dê certo, né? Porque... eu lia muito, né? Então eu pensava assim, nenhuma história pode começar... Tem histórias e histórias, né? Mas eu lembro muito da história dos antigos, que não começava com tanto afeto e nem começava com tanto, com química, né? E ao longo do tempo, né? Eles iam se desenvolvendo, conhecendo, né? Na cultura oriental também, eles são assim, né? Não são cheios de emoções. E no final, na caminhada, vai dando certo. Eu pensei nesse ponto, né? Assim... Mas eu tinha uma insegurança muito grande com o Walter, porque o Walter foi um rapaz que foi muito namorador, né? Então eu pensava assim, meu Deus, no primeiro desafio que eu tiver que encarar, eu tinha um receio muito grande de que ele me abandonasse. Então, uma insegurança ali, né? Isso, então nas discussões, talvez eu não conseguia falar com ele, ele saía. Eu pensava, meu Deus, agora vai encontrar alguém ali, ele vai me abandonar. Então, foi uma insegurança, assim, que eu tinha dentro de mim. Eu nunca expus, assim, sabe, excessivamente, assim, porque isso, se você coloca muito pra fora, atrapalha até, né? Um ciúme mesmo. Sim, então eu achava... Eu lembro que eu orava muito no começo do nosso casamento, né? Pedia pra Deus me dar muita sabedoria, né? Pra poder conduzir. Tinha muitas vezes que
que ele saía do prumo e eu pensava, não, eu vou ter que ir lá pedir desculpa, porque por mais que ele não né, eu falava, ai, me desculpe, a culpa foi minha, e às vezes a culpa não era minha. Mas enfim, a gente precisa perder muitas vezes no casamento pra gente poder construir, né? Às vezes a gente pensa assim, o casamento é pra mim, mas o casamento nunca é sobre só você, né? É mais sobre a outra pessoa que você vai viver e vice-versa, por isso que caminha, né? Do que só você pensar em ser feliz, né? Perfeito. Você Aí, casou com uma mulher de sabedoria, hein, pastor Walter? Sim, eu fui muito agraciado por Deus por isso. Mas eu sempre orava também, Deus, eu não quero casar com qualquer uma. Prepara uma mulher sábia, uma mulher idônea. Porque eu pensava assim também, sabe, eu não quero casar hoje e me separar amanhã. Né? A Adriana, mesmo dia que a gente casou, a gente chegou em casa, tinha uns amigos com a gente, né? Tivemos uma conversa muito Muito franca. franca. Eu falei para ela, ó, eu decidi caminhar com você a partir de hoje. E você não vai ter problema comigo. Né? Eu vivi tudo que eu tinha para viver. A partir de hoje, você para mim vai ser suficiente e pronto. Até tem um casal de amigo nosso, né, onde eu tava subindo e eu vi, psiu, psiu, gatinho. Eu falei, não deve ser para mim, né? Uma porque eu não sou gatinho, outra que essa altura do campeonato. E eu nem olhei para trás, eu não tinha nem, né, não queria nem saber quem era. E à noite eles foram lá em casa. Eu vi o Walter subindo, mexi com ele. Esse é sério. Eu falei, era você que estava subindo. Então, assim, porque para mim, a palavra é uma só, sabe? Por isso que a gente define muito a verdade. Eu preciso ser transparente e verdadeiro com ela. E uma confiança quebrada, dificilmente você consegue reestabilizar novamente como era antes, né? Eu acredito que depois que você perde a confiança, eu acho que a confiança no casamento ela precisa estar acima de tudo. Né? Eu fui trabalhar um tempo fora, lá na praia, eu fiquei acho que uns 15, 20 dias fora. Nossa, tranquilo. Assim que a gente casou, acho que teve que acho um mês e pouco depois, né? Eu fui para Maringá, se não me engano, ou Londrina, não lembro. Ficou um mês quase. Isso. Assim, a gente casou na sexta-feira, na segunda ou na terça-feira eu fui viajar. E daí lá no trabalho lá, o rapaz, vamos pra balada. Eu falei, não vou, não vou. E vamos, não vou. A gente tava do lado de uma balada assim, né? Não, minha esposa tá lá. Eu falei, quem garante que ela não tá lá? Eu dei um murro na boca dele. Eu dei um murro na boca dele, já pedi para trocar o quarto. Falei, não quero mais ficar com esse quarto. Liguei pra empresa, entendeu? Porque para mim, além de eu não querer manchar o nosso leito, eu também pensava, eu também não quero ficar, né, lançando minhocas na minha cabeça, ouvindo um cara desse, e ele não tinha esse pudor, ele não tinha esse cuidado com a família. Porque eu acho que o leito ele precisa ser, sabe, imaculado. Eu acho que depois que você mancha um leito assim, numa traição, poxa, eu fui trabalhar. Imagina eu trair ela lá. Cara, a minha cabeça não ia ficar tranquila. E eu acho que esse casamento teria se desfeito, sabe? Eu acho que a verdade, a transparência precisa ser acima de tudo. Porque senão você não consegue construir uma história e um dia que eu vou chamar a atenção da minha filha, como é que eu vou ter como é que eu posso dizer? Essa transparência. Você não pode fazer isso, sendo que eu fiz. Então, eu não poderia cobrar lá na frente, eu não poderia educar as minhas filhas com firmeza se eu errei aqui atrás. Então, o nosso leito, a nossa convivência, eu sempre deixei acima de qualquer dúvida, acima de qualquer... Porque eu sempre preservei isso. Falei, não, comigo você não vai ter problema nenhum. E graças a Deus nunca tivemos. Nunca tivemos. Que maravilha, né? E o que, que vocês... Perdão, amor. O que vocês acham, assim, que pode minar, destruir a comunicação do casamento? Eu acho que uma das coisas que pode contaminar muito é a comparação. Né? A comparação. Eu acredito assim... quando eu casei com a Adriana, eu casei com ela sabendo como ela era, tendo todas as convicções e a certeza do que a gente estava sentindo. E a gente decidiu ter uma vida junto. Amar, para mim, é uma decisão. Você decide amar essa pessoa, você decide caminhar com ela, você decide respeitar ela. Vamos pegar uma traição, por exemplo. Eu não acredito que seja um acidente, sabe? É algo que você vai, conversa... E vai desenvolvendo, e num momento você sai, aí vamos falar pelos homens mais ou menos, aí quando ele encontra essa base ali fora, ou essa deixa de querer talvez, como que a gente pode colocar, uma aventura fora do casamento, sim. Então se eu encontrei aqui essa menina aqui, a Joaquina, por exemplo, eu estou conversando com ela está dando umas deixas. Se eu não eliminar esse mal pela raiz, daqui a pouco eu vou começar a achar
alguma brecha aqui para que eu possa sair daqui e vir me consolar aqui, Sim, sim. né? Então eu não posso Você comparar vai buscando isso esse em consolo refúgio fora. em outro lugar, não esse posso. consolo. Aham. Então eu preciso ser verdadeiro e transparente aqui. E quando eu chegar aqui, até tem um caso, né? Tem uma pessoa que, se eu queria casar com um homem igual a você, eu falava, meu Deus, isso não tá certo. E a gente ia na igreja, ela pegava e começava a tirar foto do lado da gente. Eu falei, meu, isso não tá certo. E eu falei, próxima vez que essa pessoa falar isso, eu vou. E um dia a gente tava lá, falou, eu queria casar com um cara. Queria casar um cara igual. Eu falei, vem cá, filha. Peguei ela pelo braço, a Adriana olhou assim, atravessei, levei e falei, amor, ela quer casar com um cara igual eu. Faz o seguinte, fala pra ela como eu era. Explica como eu fui, explica tudo que você sofreu. E depois, filha, se você quiser, a gente vai orar para que Deus prepare um varão assim. Mas acredito que não vai ser muito fácil. Com isso, eu matei 2 coelhos, sabe? Eu matei a desconfiança aqui. Exatamente. Né? Mas, Eu não tinha desconfiança, né? Matei aqui qualquer possibilidade de minar, talvez, né? E matei aqui qualquer esperança que tinha. Então, esse posicionamento nosso, Joelson, assim, de homem, ele precisa ser único, sabe? Perfeito. Porque eu não acredito que a gente case bêbado, né? Ou, vamos casar. Uma aventura naquele dia. Não, a gente traça uma linha. Eu falei, pera, casamento para mim é uma vez só. Eu acho que eu fui até muito duro. É uma escolha. Uma mesmo, escolha. Né? Como você Então disse. você escolheu trilhar esse caminho, então vamos trilhar junto. Porque eu pensava assim, se ela fizer isso comigo, eu vou ficar muito magoado, muito ferido. Então eu não quero ferir o coração dela também. Então eu não vou fazer isso. De forma nenhuma, né? Então, acho que se respondendo a pergunta, acho que a comparação é uma das coisas, assim, primordial, entendeu? Não pode ter comparação. A Adriana, para mim, é a Adriana, a Joaquina é a Joaquina, e o João é o João, e assim, para mim, ela tem que ser suficiente, eu não tenho que ficar, né? Acabou. Ponto final. Ponto final. E eu acredito que as conversas sinceras são muito primordiais para que você possa alinhar. Eu acho que talvez a conversa que você não tem hoje é o teu problema amanhã, né? E eu acho que também, assim, a gente tem que ter uma consciência de que somos adultos, né? Sim. E não vivemos por emoções, né? Que tem esse período de emoção. Mas que é importante eu entender que eu escolhi um homem para casar. E que se ele ainda for um menino, eu preciso ter conversas francas e falar, né? Eu acho que para nós mulheres, né? Que cada um tem um ponto de vista, né? Eu acho que uma conversa muito franca para você explicar o teu sentimento porque o homem tem uma visão de fora, né? A gente tem uma visão mais interna dentro do casamento. Então, são dinâmicas diferentes. Então, eu acredito que uma conversa franca, ela segura muito, sabe? E também, que nem o Walter falou, às vezes você tá numa crise, você procura, talvez, pessoas erradas, né? Para você conversar. E não são pessoas que vão agregar na sua vida, né? Então, você precisa filtrar muito, né? Ter uma pessoa muito de confiança. Se eu pudesse, eu oriento as minhas ovelhas e falo assim, olha, converse com pessoas que possam te ajudar, não pessoas que possam desconstruir tudo aquilo que você construiu até hoje, né? Porque casamento é uma aliança, é algo que você precisa cuidar, né? Como é que você vai pedir conselho por uma pessoa que você mesmo nunca queria ser igual àquela pessoa? Sim. Né? Você olha o comportamento daquela pessoa dentro da família ou junto com os colegas e fala, eu que não quero ser igual a essa pessoa. E aí, numa situação, você vai pedir conselho para uma pessoa dessa. Sim. Fica muito ruim, né? Fica Mas muito sabe, Joel, eu tive experiências de, assim, uma coisa que eu levo comigo, né? Eu tive experiências dentro do meu âmbito familiar que eu fui pedir conselho, sabe? E eu não tive um bom conselho, né? E eu pensava comigo, meu Deus, se eu for seguir o conselho, né? Pode ser que hoje essa pessoa fale assim, não, vai dar tudo certo, a gente ajuda e tal, né? Mas lá na frente eu vou ter que me virar sozinha. Então, aí que é uma coisa interessante no casamento, né? Que você tem que olhar, e eu lembro que eu falei pra essa pessoa assim, eu falei, olha, eu não casei com ele. O fato dele ter esse nervosismo agora, ou frequentemente, eu não casei com ele por causa disso. Eu escolho ficar com ele por causa disso, porque eu sei que ao longo prazo ele vai melhorar. Mas não é isso que vai me fazer largar dele. Porque a gente coloca algumas coisas que é inserido, né, ao longo prazo, na cultura que vivemos, né, contemporânea, ao longo prazo, que você fala assim, não, eu mereço sempre o melhor. Mas você esquece que você fez a escolha melhor para você e aquela escolha vai exigir um trabalho interno também, né? E eu falo assim que eu casei com o Walter, não foi assim se ele fosse rico, ou se ele fosse bonito, ou se ele tivesse um bom corpo.
Eu casei, esses dias eu estava conversando sobre isso. Eu casei com ele porque algo nele chamou a atenção minha, que foi a proteção. Então, isso, eu olhei nele um dia e falei, nossa, esse cara vale para casar. A proteção que ele dá. Então, foi isso que eu olhei e falei, não, eu sei que pode ser qualquer momento ele vai me proteger, né? E não é, a proteção, para mim, falou muito mais alto do que quando ele ficava nervoso, quando ele ficava, né? Porque Sabia é uma que era cultura um momento, familiar. né? Não era Exatamente, sempre isso mesmo. E eu também acho que aqui no casamento, eu acho que a gente precisa ter a liberdade de conversar sobre todo e Sobre qualquer tudo, assunto, exatamente. né? Teve uma situação que aconteceu comigo, eu fui pregar fora e aconteceu uma situação lá e eu fui muito tentado, que nem ela falou, eu tive 11 noivas antes dela. Então, assim, para mim era normal. Depois que eu entendi o princípio da palavra de Deus, eu vi que isso não era correto, não era certo. E eu vindo desse lugar, aconteceu uma situação e eu na minha cabeça, eu preciso chegar em casa, pegar a Adriana, levar para o quarto e a gente sentar e conversar. Mas conversar mesmo, assim. Como amigos, Como né, aquela amigos. hora. Precisava E eu cheguei desesperado, gente, de verdade, aquilo não saía da minha cabeça. E eu vi ali uma pequena possibilidade de eu voltar a ser o que eu era antes. E eu peguei ela, veio, sentei ela na cama, falei, eu fiquei de joelho na frente dela, assim, eu falei, eu preciso falar com você, ó, aconteceu isso, e eu tô assim, assado, isso tá aqui dentro, eu preciso que você me ajude. Mas eu desesperado. O dardo tá aqui, não pode Exatamente, eu inflamar. não posso deixar. E na hora eu nem pensei, Joelson, que ela talvez, ela vai desconfiar de mim, que nem depois, ao longo do tempo, a gente ia conversar com alguns casais, eu falei, cara, mas você precisa ser transparente com a sua esposa, se acontecer isso, se eu falei isso, ela me mata. Eu não pensei nessa possibilidade. Não pensei. É porque esse momento chegou porque já havia uma construção. Já havia uma construção. Para chegar nesse momento com essa liberdade de poder falar. Eu nesse momento de perigo, vamos colocar assim, quando acendeu a luz vermelha, eu não vi ela como uma rival e muito menos como uma condenadora. Condenadora. Né? Não, ela precisa me entender. Na minha cabeça, ela precisa me entender, ela vai me ajudar. Porque se eu não encontrar refúgio nela nesse momento, aonde que eu vou encontrar? Né? Então, o casamento ele precisa ter essa construção também. Eu preciso ter essa base e essa confiabilidade de conversar com ela sobre todo e qualquer assunto. Né? Poxa, todo e qualquer assunto. Que interessante. E vocês tinham uma certa maturidade como pessoas também. Ouvindo você, Adriana, falar, você tinha uma identidade muito fortalecida, né? Porque uma das questões, né, dessa questão de confiança e na hora da fala se desequilibrar ali, a gente ter sentimentos ruins, tem a ver com a construção da nossa identidade, da gente saber quem nós somos. Então, você tinha isso muito claro. Então, a forma, o silêncio do Walter não te feria, mas a postura do Joelson me feria. Por quê? Porque eu não tinha uma identidade fortalecida, né? Então, eu não tinha essa maturidade para entender que era uma forma de falar. Aquilo me feria profundamente, me magoava profundamente e eu não sabia comunicar isso de volta. A gente teve um problema seríssimo de comunicação que eu tô vendo que vocês não tiveram. E aí a minha pergunta, e eu vou direcionar ao pastor Walter, qual foi o grande desafio que vocês tiveram no relacionamento de vocês? Na minha parte, assim, eu vou falar por mim, né? Então, como a Adriana falou, eu era muito explosivo. Então, volto a dizer que eu não tive uma base lá atrás muito saudável, vamos colocar dessa forma. Então, eu nunca vi meu pai e minha mãe sentarem e conversarem, a gente está errando aqui, a gente precisa acertar isso. Então, para mim, aquela é da forma correta. A Adriana já veio de uma construção totalmente diferente. E daí a gente começou esse relacionamento com muito atrito mesmo. Para mim, a pasta de dente apertada no meio era motivo, entendeu? E eu falava, poxa vida, custa você apertar aqui embaixo. E ela, às vezes, ela retrucava e às vezes não. E daí, com toda essa explosão, várias vezes passou pela minha cabeça, quer saber uma coisa, amanhã eu vou trabalhar e não volto. Mas daí eu tava lá, falava, poxa, mas não posso fazer isso com ela, né? Como é que ela vai ficar? Então, ficava aquele conflito interno. Aí, um dia a gente teve uma briga, assim, por uma coisa besteira mesmo, gente, assim, né? E daí a gente foi dormir meio birrento, assim, e só que a Adriana, como ela foi construída dessa forma, foi educada dessa forma,
ela levantava toda madrugada para orar por mim. E eu não via, sabe? Então, aí esse dia que a gente brigou feio, assim, gente, meu, coisa absurda mesmo, né? Eu peguei de madrugada, assim, eu acordei, eu já não estava conseguindo dormir, eu dei uma cochilada, e quando eu acordei, ela estava orando por mim, né? Isso mexe comigo, meu. Desculpa. Mas ela estava orando por mim. Deus abençoe meu marido, né? Que ele seja um homem de Deus, que ele, aonde ele pisar os pés, né? Que ele reflita o Senhor, né? Não vou desistir do meu casamento, foi ele que eu escolhi. E daí eu pensei, falei, meu, o que eu estou fazendo na vida dessa mulher, né? No outro dia, eu não consegui trabalhar, sabe? Eu trabalhava, eu folgava na quarta-feira e eu trabalhava quinta, sexta e sábado, eu chegava mais cedo em casa. Domingo, segunda e terça eu chegava bem mais tarde. E eu lembro desse dia que falei, cara, amanhã eu não vou trabalhar, né? Vou levantar cedo. Fiz um café, levei para ela na cama. E daí peguei ela e falei, vamos dar uma volta? E a gente foi dar uma volta. Falei, olha, eu quero te pedir perdão, né? Eu não tive essa base. Eu não sei o que é estar dentro de um casamento. Então me ajuda, né? Me ajuda. Eu não quero me separar de você. Você é a pessoa que eu escolhi. Mas você disse que não me amava. Disse, é verdade. Mas eu estou construindo. Porque amor para mim é uma construção também. Né? Não é uma coisa, eu amo você. Você viu a pessoa 2 vezes, 3 vezes, como é que você vai falar que ama? Né? Eu falei para ela, olha, me perdoe, eu quero construir uma história com você. Eu quero que a gente envelheça junto, então me ajude. Né? E ali, para mim, foi o start ali, sabe, Eli? Quando eu acordei, ela orando por mim, mesmo eu tendo magoado ela na noite anterior, né? E, gente, eu era muito difícil, meu Deus. Que exemplo, hein? E ali eu falei, não, eu preciso mudar. Eu não posso fazer da vida dessa menina um inferno. Eu preciso poupar ela, eu preciso cuidar dela, né? Eu preciso amar ela incondicionalmente. E eu sou o sacerdote dessa casa. Eu preciso entender isso. E daí começou uma briga interna dentro de mim, sabe? Porque parte de mim queria isso, mas a outra parte não queria se submeter. Para mim, isso era um domesticado. Eu vou ser domesticado por ela. Mas eu ia na palavra, não, marido, você tem que... E daí foi um conflito muito grande. E um dia eu comecei a orar, comecei a jejuar, buscar em Deus. Falei, Deus, me mata, porque eu não estou conseguindo entender isso. E falei, Deus, se for para mim magoar ela, ferir ela, ou daqui a pouco a gente ter que separar por falta de incompatibilidade, que eu não acredito que tenha num casamento, né? Eu prefiro que o Senhor me recolha. E dali eu comecei a morrer internamente, sabe? Eu comecei a relevar algumas coisas, eu comecei a não bater de frente, eu comecei a engolir algumas coisas, mas volta e meia às vezes explodia, daí eu me sentia muito mal depois, olha, daí falar, agora você vem e fala como se nada tivesse acontecido. Eu falei, pois é, você vai ter que morrer um pouco também. E daí, quando eu entendi ali, quando você lê Gênesis, deixará um homem em sua casa, se não é a sua esposa, e os dois não são mais dois, eu falei, cara, eu tenho que matar 50% de mim. Senão 50% dela não vai conseguir. E nós não vamos conseguir ser um. Certo. Né? E ali eu decidi morrer 50% meu, para que os 50% dela pudesse habitar em mim, entendeu? Para ser esses dois numa só carne. Exatamente. Que lindo, coisa né? mais linda, né, amor? E Adriana, você acredita que as mulheres começam a se afastar emocionalmente quando não se sentem ouvidas? Eu acredito nisso. Eu acho que é muito importante um parecer, né? Você tá ali com a pessoa e você saber conversar, né? E às vezes, né, é muito diferente, né? As formas que a gente, tanto o homem que vê, como ele vê o casamento, como a gente vê o casamento, né? Então, eu acredito, assim, que se você não for uma pessoa muito... Primeiro, eu acho que se você não tiver uma base de fé ali, né, construída dentro de você, você acaba procurando outras coisas para você se comunicar, e às vezes a comunicação que você vai ouvir lá não é boa. Mas eu acho que a falta de comunicação faz a gente se afastar emocionalmente, porque existem vários períodos na nossa vida, né, hormonais, né, é diferente, que você precisa mais ser amparada, né, precisa ser mais cuidada. Eu vou falar um exemplo quando a Isa nasceu. A Isa foi uma experiência que transformou nossas vidas. As duas transformaram a nossa vida. Mas a Isa, quando a Isabelle nasceu, nós não sabíamos que ela teria síndrome de Down. Então, eu soube que ela nasceu no momento que ela nasceu. Então, para mim, aquela experiência ali de ver um filho que ia depender muito mais da minha atenção, e eu tinha várias coisas no meu caderninho lá que eu queria concluir.
né? Então eu tive que primeiro desconstruir toda aquela gestação em um dia, né? Certo. Eu tinha construído, né, um quarto, Idealizado idealizei e aquilo. tal, Aham. né? E depois eu tive que naquele dia parar, pensar e pensar, nossa, eu vou ter que construir tudo daqui para cá. E o Walter, né? Na hora da notícia pro Walter, porque o Walter não tinha vivido isso. Eu vivi algumas experiências com crianças especiais no meu trabalho. O Walter nunca tinha vivido isso, Uhum. né? Então eu falava assim, pra ele, olha, nós temos um problema. Eu falei pra ele, a nossa filha nasceu com um probleminha. E eu lembro que ele falou bem assim, não é nada. Nós vamos orar e ela vai ficar sarada. E eu pensava, meu Deus, mas é muito mais profundo. Então eu pensei que naquele momento ele não conseguiu me ouvir, porque a emoção de pai e aquilo lá, e eu pensava assim, meu Deus, agora ele vai me largar. Agora eu vou estar, né? Eu não conseguia acessar isso nele, porque não era o que eu esperava dele. Eu esperava assim, olha, Adri, vai dar tudo certo, amor. Vamos ver, vamos investigar, ver o que é. E juntos nós vamos, né? E ele para mim, naquele dia, foi assim como se ele falasse assim, não, isso não é nada, vai dar tudo certo e assim, vamos, aqui e agora. Assim, né? Como se Isso. tivesse minimizado. E naquela época, naquele tempo, entre a Isa, né, o nascimento da Isa, nós estávamos numa crise, né, de casamento. Entendeu? Porque essa coisa de eu querer comunicar e ele achar que eu queria brigar. Eu não queria brigar, eu queria comunicar. E eu lembro que nesse período, assim, eu pensava assim... Eu lembro que um dia nós discutimos, eu falei bem assim, olha, se você não mudar, eu vou pegar as meninas e eu vou embora. Você nunca vai me encontrar mais. E só que nessas discussões, ele falava assim, hahaha, eu quero ver. Então ele me desafiava mais ainda. E eu pensava, meu Deus, pra onde eu vou? Porque eu pensava assim, eu não posso voltar pra casa da minha mãe. Ainda mais com 2 filhas. E o Walter tinha uma genialidade, assim, ele era muito engenhoso, assim, sabe? Eu pensava assim, se eu tomar essa decisão, eu vou ter problemas sérios, porque ele não ia deixar, assim, né, eu sozinha ali com as meninas, ele ia tentar de alguma forma. E eu sei, eu acredito, assim, sabe, Eli, que quando a gente tá muito frágil, eu acho que é importante a gente ter um olhar, o marido ter esse olhar, né? E naquele momento eu tava muito fragilizada e não tínhamos 3 anos de casamento, né? Eu acho que tinha, mais ou menos isso. Porque a Isa foi 2 anos depois. Então, assim, você ficar sem essa comunicação, eu acho que quando você sem a comunicação, você acaba se afastando emocionalmente. É muito perigoso isso, né? É muito perigoso você se desvincular da pessoa que você está por... Os sentimentos regem isso aqui, né? Porque é cumplicidade, amor e tal. Ficou, assim, uma linha bem fininha, uma linha tênue, que fala, né? De se transformar num inimigo, né? Muito, porque na gestação da Isa, ele estava em crise pessoal, né? E eu queria que ele me abraçasse naquela época, porque uma gestação é diferente da outra. E naquele momento eu me sentia muito fragilizada, sabe? Muito. Então o que ele fez? Ele pegou a Gabi e foi para casa da mãe dele. Ele ficou 1 mês lá com a Gabi. Eu pensava, poxa, nesse momento que eu mais precisava dele, que eu tava com problema na gestação, ele pega e vai viajar. E se acontecer alguma coisa comigo? Então, naquele momento, eu tava em crise, ele tava em crise, e nosso casamento, né, junto. Pensava, nossa, se não der certo agora, o que eu vou fazer? Porque agora não é só eu tinha 2 crianças, né? Então, assim, foi uma época difícil que a gente conseguiu encontrar na base da fé, na época, né? Que a gente conseguiu falar, vamos zerar essa etapa aqui e vamos seguir em frente, né? Porque a comunicação, a gente às vezes precisa retroceder um pouco, né? Precisa ter essas conversas francas e falar, eu preciso de você nesse momento, e talvez você tá com alguma coisa que eu também não sei, né? E eu tô me perdendo ou sentindo que você tá me perdendo também, né? Então, eu acho que quando a gente tá fragilizada, precisa ter uma conversa franca. Eu sempre falo, conversas resolvem muitas coisas e curam muitas coisas, né? É verdade. E o outro tem que estar pronto para ouvir, né? Sim. O que é desafiador, né? Pergunta que não quer calar, pastor Walter. Hoje, o senhor ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Sem sombra de dúvida. Minha vida sem ela hoje, minha vida sem ela hoje não faria sentido nenhum. Eu amo ela, sim, para mim ela é meu refúgio, é minha base, né? A gente, graças a Deus, tem um relacionamento bem tranquilo, se damos bem, né? Sim. Com certeza,
entendi o que é o amor. Fomos construindo. tudo Era certo. sobre isso mesmo, sobre entender o que é o amor, É né? entender, porque muitas vezes a gente não entende, né? Que nem essa época a gente estava em crise. A gente estava passando por um momento difícil, buscamos conselhos pastorais e eles vieram até a nossa casa e a gente achou que ia ficar ali. Gente do céu, no dia seguinte chegou na igreja, tava tudo estampado assim. Eu falei, meu, como Puxa é que vida. fica? Aham. Daí eu me recolhi mais. Falei, Adriano, eu tô saindo de férias, eu preciso pensar, acho que você precisa, né? Vamos lá para casa do meu pai. Meu pai morava no sítio na época. Ah, não vou porque eu tô fazendo aqui e tal. Eu tinha um Né? contrato de Então, trabalho, tá eu não bom. podia sair. Eu falei, então eu vou com a Gabriele, a gente pensa um pouco e depois a gente volta, né? Então, na verdade, foi um tempo, entre aspas, assim, porque eu estava de férias e ela estava trabalhando, então a gente precisava colocar algumas coisas em ordem, sabe? E ali eu pensei assim, falei, meu, agora acho que é o ponto-chave. Ou a gente encontra em Deus, a gente busca mais profundo. E ali eu decidi fechar também a minha vida para algumas pessoas. Eu falei, não vou ficar abrindo. Se a gente abriu para esse pastor e aconteceu isso, em quem que a gente pode confiar? Né? Perfeito. Eu falei, não. Daí eu fui mais pro joelho. Deus me ensina a ser marido, me ensina a ser pai. Porque o Senhor fala que Ele que escolhe, né? Então eu falei, eu busquei nisso. E ali foi onde a gente começou, né? A trilhar um caminho bem diferente do que a gente estava Nossa, vendo, né? foi uma desconstrução pessoal muito grande E mesmo. muito difícil E também. E difícil. o sem mim nada podeis fazer Nada incluiu podeis- totalmente isso também, Totalmente né? isso. Porque assim, que nem a Adriana falou, é uma desconstrução. Imagina, na época a gente tava o quê? Com 24, 25 anos, né? Você tava com, 27, acho que com 27, né? 27. E eu tava com Eu tava com 24. 27 anos. Muitos novinhos, né? Né? Aí você imagina assim, poxa, isso não tá certo. Agora eu tenho que desconstruir isso, construir tudo de novo. Aham. Dá a impressão que você perdeu ali, né? 7, 8, 9 anos, né? E o medo de se perder E o nisso medo tudo de e se não perder saber nisso mais tudo. quem é você na história. Exatamente. Aham. E daí foi onde eu peguei, falei, pensei assim, nossa, eu sou um homem. Eu sou um homem, eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa. Então eu preciso honrar isso, né? Eu preciso, e eu comecei a buscar em Deus. Eu passava às vezes a madrugada inteira orando, né? E eu entrei em crise mesmo, assim. É porque daí buscando Sim. fora era impossível achar alguma Sim. coisa. E a gente não tinha Só Deus para dar o discernimento. Joelcio, a gente não tinha ninguém que a gente poderia sentar, olha, a gente está passando por isso, né? Você, com mais tempo de casado, o que você nos orienta? Uhum. Não tínhamos, né? Porque, né, nós estávamos praticamente 3 anos casados. Então muda o ciclo de amizade, né? Você começa a tomar decisões pessoais, porque você tá em construção também fora, né? Certo. Então, assim, a gente não conhece. Às vezes pessoas vinham, né? Amigos vinham falar que eram mais casados mais tempo, que vinham se aconselhar com a gente. E a gente falava assim, mas, né? A gente precisa Eu casei de ontem, conselho. como é que eu vou dar né? conselho agora? E a gente, né, é uma fase até interessante do casamento, porque você tá se construindo também com novas amizades, né? Nós tínhamos mudado de Muda igreja, tudo, de né? pastoreio, né? Era muito diferente. Eu Aham. saí, né? Na época eu congregava numa igreja que tudo era muito organizado, muito, tipo assim, as pessoas eram muito solícitas em te ajudar. Aí eu saí para um outro lugar que o Walter estava em construção também na fé, Certo. né? Então começamos a etapa zerada mesmo, né? Então foi um momento muito desafiador que isso, eu falo assim, isso funcionou muito para nós, né? Porque eu falo assim, eu nunca vi meus pais brigarem na nossa frente. Meus pais passaram por dificuldades internas e financeiras, mas a gente nunca sabia, sabe? A gente sabia quando estava ali, mas nunca foi uma discussão, sabe? Nunca foi um debate, uma briga, eu posso mais, você pode menos, eu trabalho mais. Sim. Não, na época meus pais souberam muito passar isso. Eu lembro que apenas uma vez eu fui, meus pais discordaram de alguma coisa e eles foram pro quarto. E eu passei perto do quarto deles. E eles estavam falando bem baixinho, assim, né? Oh, não falhar por causa das crianças. Então, assim, isso foi um valor que meus pais passaram para nós, que foi muito grande para mim. Sua mãe era uma mulher muito sábia, né? Muito. Eu falo, assim, que ela teve uma história que ela, assim, que é importante, né? Ela não replicou o que ela viveu, sabe? Na casa dela. Então, para nós, assim, eu falo assim que hoje a gente, né, já tem, né, 44 anos, a gente fala assim, nossa, como eles foram sábios, também buscaram em Deus muitas coisas, se construíram, né? Na época a gente talvez não tem noção, né? Do que Eles né? protegem, né? Não tem. Só com a maturidade, né? Só com que a a gente vai maturidade, vendo. exatamente. Eu falo Exato. que no E, começo...
no começo do casamento eu não tinha essa percepção de maturidade nem de confiança. Aham. Para mim estava estampado, né? E como Deus vai desconstruindo a gente, né? Eu falo assim que a nossa construção, quando nós estávamos em crise, nós éramos muito orgulhosos, sabe? Porque batia de frente. A juventude, né, te faz, né? Aham. E como nós somos pessoas completamente diferentes hoje, muito diferentes, muito Então, diferentes. e mesmo. isso tem muito a ver, né, com o fato de você estar tentando dar o seu melhor no Sim. relacionamento, né? Então, como você está tentando dar o seu melhor, na sua cabeça você está fazendo bem para o outro, porque afinal de contas você está oferecendo o seu melhor, né? E com essa de estar oferecendo o seu melhor, nem sempre é o melhor para o outro, É o né? seu melhor. Verdade, é. A mulher, ela tem muito essa coisa do sacrifício, né? Porque por conta da própria maternidade, então, e ela tá sempre observando todos os comportamentos e tá observando o que o homem gosta, o que o filho gosta, né? Sim. Então ela tá sempre fazendo no silêncio determinadas coisas, sem comunicar, mas ela tá ali fazendo um esforço, ela tá se sacrificando. Então, quando existe essa cobrança, poxa vida, mas eu tô fazendo o meu melhor, né? Eu me lembro, assim, que a gente também teve uma crise, assim, muito grande, assim, mais ou menos uns 15 anos, né, amor? De casamento, a gente chegou a ficar separado por um tempo. E nessa separação, ele ia ver as crianças, daí ele dava um beijinho nas meninas, a gente sentava na mesa da cozinha, assim, eu de um lado, ele do outro, uma garrafa de café no meio, e a gente tomava aquela garrafa de café e conversava sem o casamento no meio. E todo mundo diz que conhece o pior, né? E a gente conheceu o melhor um do outro ali. A gente percebeu que realmente a gente não se comunicava em absoluto. Os meus pais tinham dificuldade de comunicação no casamento e os pais do Joelson também. Os meus pais silenciavam muito, os pais do Joelson discutiam muito. Então a gente não conversava, porque porque a pra gente mim- tinha medo. Para mim, a conversa era discussão. Uhum. E eu não quero discutir no casamento. Eu não quero que isso aqui vire uma guerra. E a conversa não é guerra. A conversa é É conversa. conversa. E eu, quando eu iniciava alguma coisa, eu pensava, eu vou fazer diferente da minha mãe, né? E aí ele vinha atacando, e daí eu fui me isolando e eu fui parando de comunicar, e ao mesmo tempo eu tava ali no silêncio, fazendo, e ele começou a ficar em dívida comigo sem saber. Então, existia ali uma dívida, porque eu fazia, né, e achava que aquilo era muito, então ele estava sempre em dívida comigo. Até que chegou um momento que eu percebia que ele estava tentando me reconquistar ali, e não era o suficiente, porque a dívida estava grande, era uma dívida emocional ali que era enorme. Fazia, mas eu não sabia que você fazia. A expectativa. Era né? dela, ela que Né? tinha feito A um monte. expectativa era minha. Porém, a dor, ela era consistente, né? E até que um dia eu orei e falei assim, Senhor, eu não tenho condições de zerar essa dívida no meu coração. Eu não consigo zerar essa dívida. Mas o Senhor pode zerar essa dívida por mim para que a gente consiga começar de novo. E aí o Senhor limpou o meu coração daquela dor que eu sentia de tudo que tinha acontecido naqueles 15 anos. E aí que a gente também pôde recomeçar, né? Eu me lembrei por conta disso, e que bacana, né? Essa troca de experiências, né? E eu, nessa fase, fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, eu não vou mais voltar. Não tenho condições. Se o Senhor não me mostrar alguém que tenha voltado e que tenha dado certo, eu não volto. Foi uma semana, pastor. Forte também. Me ligou alguém que fazia muito tempo que eu não via. Oi, Joel, tudo bem? Falei, tudo bem, graças a Deus. Vem aqui em casa. Preciso falar com você. Falei, mas falar o quê? Não, vem aqui, nós precisamos tomar um café. Abriu a porta. O senhor, no jeitinho dele, vai traçando, vai moldando e vai traçando. Sim. E a conversa foi maravilhosa e
estamos aí. Né? No Graças nosso a Deus. caso, a gente teve uma conversa muito, muito pontual e falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos zerar, né? Eu não aponto seus erros e não aponto o meu, ninguém de nós é perfeito. A gente tem duas escolhas, ou a gente começa de novo, né? Ou a gente para por aqui, né? E não é o que eu quero, falei para ela. Eu não te amava lá atrás, hoje eu te amo, a gente tem 2 filhas, né? A gente já construiu alguma coisa. E eu não quero deixar uma marca ruim em você, então vamos tentar de novo. Aham. A gente não chegou a ficar separado, sabe? Sim, não chegamos, graças a Deus não chegou. Mas andou muito perto, né? Eu acho que a Andou gente muito tinha um perto. código entre nós, né? Que eu casei com a percepção de que tinha coisas que eu não abriria mão, né? Então, assim, a gente teve um cuidado de Deus também, né? Porque Deus, a Sim. gente vai buscando a Deus, Deus vai dando uma percepção, um entendimento para nós, né? Mas, assim, quando a gente teve uma conversa franca, ele falou, eu não quero me separar. Mas eu também não. Então, é uma percepção, né, é como a gente fala, é uma mão de 2 vias, né? Porque você falou sobre suas expectativas, né? Que talvez ele estava fazendo o melhor dele e você Sim, não com alcançava, certeza. né? Uhum. E que eu falo que a linguagem, né, que a comunicação clara, né, ela desenvolve e resolve muitas coisas, né? Ela alinha as expectativas mesmo, né? Um do E outro. uma coisa interessante também, que a gente não tinha, que a gente passou a ter, é assim, a Adriana, ela trabalhava e eu trabalhava. Mas a Adriana estava lá no serviço dela, aí eu vou passar no shopping, vou comprar isso. Ela comprava, né? E eu estava aqui no meu serviço, eu vou comprar isso. Eu ia lá, né, para mim. Aí eu falei para ela, a gente precisa alinhar isso também, porque daí a gente faz um comprometimento baseado nisso. Foi um alinhamento bem, como que eu vou falar para vocês, assim, bem Completo. completo. Em todos os setores, E todas todos. as áreas. Eu falei para ela, ó, não existe mais o meu salário, o teu salário, é o nosso salário. Não existe mais minha conta nem tua conta, é a nossa conta. Então, quem receber primeiro vai pagar o que tem que pagar, se sobrar, sobrou. E a partir desse momento, Ellen, foi até interessante, uma vez ela queria uma máquina de lavar, e ela, eu quero comprar uma máquina. Eu falei, Adri, não é o momento, poxa vida. Mas eu quero, olha a minha situação, ela estava grávida ainda, né? Então, vamos lá. Não concordei, mas de tanto ela insistir, a gente foi lá. Gente, a gente tentou passar o cartão, não deu. Tentamos na promissória, não deu. Tentamos todas as formas, não deu. E a gente tinha metade da máquina, então a gente ia financiar só a outra metade. E passou umas 2 semanas, gastamos dinheiro, né? E daí, um dia eu tava deitado assim de manhã, no sábado de manhã, eu falei, amor, levanta, vamos tomar um café, vamos lá comprar a máquina. Ah, tá. A gente tinha metade do dinheiro do céu, agora que a gente torrou tudo, sei que lá. Vamos lá. E aí foi um ponto bem interessante, sim, que Deus pegou a gente assim, sabe, na concordância. Eu falei, você precisa de uma máquina. Vamos lá. Vamos Agora eu estou aberto para você comprar uma máquina. Ela não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, amor. Fomos lá, escolheu uma máquina, ela queria uma de 9 quilos. Eu falei, não, já pega uma de 12. Ela, mas... E ela pegou uma de 12 e eu falei pro cara, eu vou te dar tanto e vou fazer tanto. O cara, tá bom. E a gente voltou com a máquina para casa. Aí ela viu que dava certo. Eu falei para ela, se não houver uma concordância em todas as áreas, a gente vai estar sempre penando em alguma delas. Então, vamos colocar tudo na mesa e vamos alinhar. Vamos alinhar, vamos expor. E daquele dia em diante, a nossa vida tomou um rumo diferente. Porque a gente passou a conversar, precisamos comprar isso. Será que é o momento? Será que não é? Uhum. Vamos orar? Não vamos? Vamos esperar? E ali parece que Deus assim, putz, entenderam. É isso aí que eu preciso, que vocês se alinhem. Agora sim. É por isso que casamento é mais sobre o outro que sobre si mesmo, né? Porque você tem que ter esse olhar, né? De que é a expectativa, é o alinhamento, né? Que às vezes as pessoas, né? Não sei, talvez isso tenha caído por terra hoje. Vou casar para ser feliz, né? Não existe isso, né? Sim. Para casar, para fazer ela feliz e ela me fazer feliz. Se for com essa mentalidade, eu vou casar para mim ser feliz. Para ser agradado, né? Não vira. Mas eu acho que essa mentalidade ainda existe, né? Tanto que as pessoas casam e se separam com uma rapidez muito grande, né? Elas nem tentam, né? Claro que a gente não está falando de situações específicas, situações, né? Mas em muitas situações, né? Bom, eu vou casar, se não der certo, eu me separo. Né? Então, já vem, né? Com essa mentalidade aí, né? Amor, você já viu que nós já estamos aqui há 1 hora nesse bate-papo tão gostoso? Imagina, passou rapidinho. E se for, ainda tem assunto adentro. E a nossa lista ainda não está nem na metade. É verdade, né?
Eu tô pensando, olhando ali tô e até pensando com que a gente dó. conversou 19 Tô com minutos. dó. Só por isso que eu tô bem tranquila, entendeu? Não é 19 horas, então, é 19 minutos. Eu tô querendo que tenha sido 19 minutos. Pois é, gente. Eu acho que a gente vai ter que convidar vocês de novo. Estaremos aqui Pra- com todo prazer. Conversar foi um prazer enorme estar com vocês. E conversamos e temos certeza que vai ficar como um exemplo. E é construção mesmo, né? Sim. Com a gente também foi igual. E a gente agradece forte. muito Nada. vocês. E rapidinho, assim, para a gente, né, finalizar, a gente gostaria que vocês dessem um conselho, uma palavra final aí para as pessoas que vão nos ouvir, né? A câmera de vocês é essa daqui. Certo. Começa ou eu começo? Eu tenho um conselho muito básico e eu acho que é pra vida, sabe? Nunca tente matar a identidade do outro, né? Você casou com ele porque ele tinha uma identidade própria e isso faz com que haja, né, essa comunicação. Então, nunca leve o seu marido a fazer todas as suas vontades porque você quer. Existe sempre, né, um parâmetro ali de caminhada, porque se ele erra, você paga junto. Se você erra, você paga junto também. Né? Então, eu costumo dizer, nunca mate a identidade do outro. É muito importante o outro ter identidade e você ter a sua identidade e construir junto. Perfeito. E a partir do momento que decidir caminhar junto, né, honra esse princípio, Sim. né? Honra essa verdade, essa decisão. Sim. Caminhar junto, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que ceder, né? É aquilo, suportar um ao outro, né? Mas eu acredito que a base mesmo assim, sabe, é você ser fiel e verdadeiro e o mais transparente possível. Quando tem verdade e transparência, dificilmente não dá certo. Dificilmente você vai buscar em outro lugar aquilo que você tem em casa. E quando você tem Jesus, né? Quando você vai na sua fé, né? Você busca em Deus, né? É a base de Ele tudo, sabe né? de todas as coisas, ele não se engana, ele é o Senhor que cura todas as coisas, mas ele também não obriga, né? Certo. Tem coisa que você não vai suportar, que para É você como escolha, né? pessoa, você fala, Deus, eu não consigo. Ele não vai te condenar por isso, né? Ele vai, tudo bem, né? Meu fardo é leve, não é pesado, né? Então, eu acho que existem... Para nós, essa dinâmica funcionou muito bem para nós, né? Com diferentes, né? Educação, eu falo assim que muitas vezes a cultura familiar do Walter segurou o nosso casamento. Outras vezes a minha Sim. cultura familiar segurou o nosso casamento, né? E a gente foi igualando. Então, para nós funcionou muito bem essa conversa franca, essa base de fé, né? Então, para nós funciona até hoje, né? Perfeito. E depois que a gente também convidou, né? A gente convidou o Senhor para fazer parte do nosso casamento. Eu Perfeito. lembro que um dia a gente fez uma oração e a gente estava de mãos dadas e eu falei, Deus, eu e ela sozinho não vamos conseguir, né? Então a gente convida o Senhor para que o Senhor seja o terceiro elo dessa aliança, né? Cordão de E 3 dólares. ali pra gente foi um divisor, assim, sabe? Onde a gente convidou o Senhor Jesus para fazer parte do nosso casamento, do nosso leito, da nossa casa, da nossa finança, da nossa família. A gente falou, Senhor, a partir de hoje nós queremos construir essa família no Senhor. Se não fosse isso, eu acredito que a gente não teria conseguido. É a base e é a cobertura. Sem cobertura. Exatamente. Gente, nós agradecemos muito pela participação de vocês. Foi maravilhosa essa conversa. Meu Deus, né, foi amor? incrível. Foi incrível. Nós Maravilhoso. agradecemos. E a gente vai abençoado. ouvindo, né? Sim. E vai lembrando de momentos da nossa vida. E vai lembrando de momentos da palavra, Amém. né? De momentos que Abraão manda buscar a esposa de Isaac, não se conhecia. Não O se começo da nossa conhecia, conversa foi em cima isso. disso. Sim. Depois vai passando pelo ponto de que sem mim nada podeis fazer. Sim, verdade. O Senhor que não ouviu a oração, mas viu o intento do coração de vocês, Sim. né? E atendeu isso naquele dia. E construiu esse relacionamento maravilhoso. E para nossas famílias, nós éramos improváveis. E não deu certo. Não vai dar É certo. os improváveis que É Deus os ama, né? improváveis, né? Mas nós que agradecemos pelo convite, né? Nos Sim. sentimos muito honrados mesmo. Obrigado mesmo. Se vocês convidarem nós, com todo prazer, nós estaremos aqui de volta, com certeza. Então Precisamos nós fazer. finalizamos aí a nossa estreia, né? Aham. Para falar de família, falar de casamento com esse casal maravilhoso aí. E
daqui uns dias a gente tem de novo um podcast, eu e o Joelson aqui apresentando para vocês família e casamento. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.